seja bem-vindo à nossa palestra de hoje. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente está trazendo agora vai ser de grande valia para a sua vida, vai te ajudar a alcançar a autonomia, que é o objetivo desse congresso, para que você tenha protagonismo na sua vida. Bom, eu quero deixar alguns recadinhos importantes aqui antes da gente começar a nossa aula de hoje. Primeiro, os certificados. A gente tem recebido vários e-mails perguntando sobre certificados. Sim, a gente vai ter emissão de certificado ao final do congresso. São dois tipos de certificado. Certificado por cada palestra ou um certificado completo do congresso inteiro. Mas, pessoal, vocês vão assistir as palestras de maneira totalmente gratuita e online, mas quem quiser emitir o certificado esse ano é terceirizado, então quem quiser adquirir o certificado vai pagar uma pequena taxa e vai fazer a sua emissão, já vai imprimir automaticamente em PDF ou jogar no seu computador, vai fazer um cadastro, já vai emitir o seu certificado. Basta clicar no link que a gente vai deixar embaixo de cada vídeo. Então, no final dessa palestra, abaixo do vídeo vocês vão encontrar o link para emissão do certificado, ok? Bom, o segundo recadinho é que como a gente está fazendo a apresentação das nossas palestras, entrevistas e minicursos aqui pelo YouTube, vocês podem curtir, vocês podem compartilhar e vocês podem deixar um comentário aqui embaixo. Nas palestras e entrevistas, que a gente não vai ter o palestrante ao final conversando com vocês, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo do vídeo que a gente encaminha para o palestrante, ou ele entra aqui, posta e conversa com vocês, e isso não de maneira síncrona, não vai ser logo após a palestra ou a entrevista. Nos casos das oficinas, dos minicursos, a gente vai ter o professor ao final conversando com vocês. Então vocês vão poder colocar os comentários lá diretamente, conversar com ele e tirar todas as suas dúvidas. Então, curte o vídeo, compartilha, deixa seu comentário e, obviamente, se você precisar, emita seu certificado. Boa palestra para todos. Tchau, tchau. É um prazer estar aqui no Congresso de Acessibilidade. E, novamente, desta vez, nós vamos conversar sobre a educação bilíngue sob a ótica do surdo. Desta vez, esta ótica do surdo será espelhada por quem está aqui diante de vocês. Me apresentando, eu sou Armando Nembre. Desta forma, eu queria dizer que sou surdo pela síndrome de Goldenhar. Essa surdez veio de nascença e a síndrome de Goldenhar é uma síndrome rara no planeta. Ela tem contornos óculos, aurículos, vertebrais. Bem, o início da caminhada foi um pouco desafiador, talvez até muito desafiador. Mas eu gostaria de dizer que você tem uma pergunta, ele é surdo, ele ouve, como é que ele fala? Bem, a minha condição de aprendizagem não pode ser generalizada. Eu tive uma série de condições que a maioria dos surdos deste país não tem. A começar, vocês veem como esta vida pode ser orquestrada. A minha mãe era professora de surdos quando eu nasci. Ela era a professora, não era uma professora. E com ela, as condições foram muito favoráveis a mim. Eu costumo dizer que as pessoas precisam ter vontade e condição. Eu tive condição e vontade para hoje estar aqui, falando com vocês. A minha condição socioeconômica na época era privilegiada. Ora, nasci com uma mãe professora de surdos, tinha uma condição socioeconômica privilegiada e mais, tinha uma família que me amava. Essa família que me amou preparou-me para a vida. E por fim, eu tinha duas escolas. Eu estudei nas escolas voltadas para ouvintes e para a escola referência voltada para a surdez. Eu estou falando do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Por fim, eu gostaria de dizer a vocês que eu cresci tentando aprender a diferença entre saber ouvir e ter o sentido da audição perfeito. Bem, aqui eu posso dizer que a maioria está me ouvindo por ter o sentido da audição perfeito.
Mas será que a maioria me ouve porque sabe ouvir? Há uma diferença grande. E eu cresci aprendendo essa diferença. Amigos, eu gostaria de dizer agora, apresentar para vocês o sonho de todos os surdos, a educação bilíngue, mas sob a ótica dos anseios que há muito tempo são ouvidos pelos ouvidos ouvintes. Eu gostaria de apresentar o reconhecimento da Libras. O reconhecimento da Libras, o Brasil foi um dos países que mais demoraram para apresentar o reconhecimento à língua de sinais. Mas, em contrapartida, o Brasil foi o primeiro país do mundo a regulamentar a língua de sinais. Isso quer dizer que nós vamos completar agora, em dezembro, 10 anos de regulamentação da língua brasileira de sinais. Então, com a regulamentação da língua brasileira de sinais, o Brasil, sendo pioneiro, também deu todas as condições para que o Instituto Nacional de Educação de Surdos formulasse o primeiro curso de graduação para surdos e ouvintes em língua de sinais. Ou seja, a língua de sinais passaria a ser a língua de instrução e a língua portuguesa seria uma disciplina obrigatória no decorrer de todo o curso de graduação. O pioneirismo do Instituto Nacional de Educação de Surdos gerou uma série de condições que hoje eu preciso colocar para vocês. Porque o país, há 10 meses mais ou menos, vem ouvindo e vendo muitas notícias ruins, muitos acontecimentos ruins. Mas, neste caso, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, com a sua atuação pioneira, mudou e muito, e vai continuar mudando a educação de surdos no Brasil. Eu gostaria de apresentar um pouco o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Vai fazer 160 anos e foi a primeira política pública para o surdo neste país. Só existem 2 experiências similares à experiência que hoje eu vou apresentar a vocês. Uma na área tecnológica do Japão e outra em Portugal, mais especificamente na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Gostaria de fazer também uma outra observação. Os Estados Unidos da América têm uma política única para surdos. O Instituto Nacional de Educação de Surdos, com seu pioneirismo, coloca surdos e ouvintes em uma mesma sala de aula. Ou seja, ambos falam Libras, língua brasileira de sinais, e escrevem em português. Já no modelo americano, a maior universidade de surdos do mundo fica apenas trabalhando o desenvolvimento do surdo, não o unindo à comunidade ouvinte. Há uma diferença substancial nesse caso. Bem, este curso de graduação foi o primeiro curso de graduação que uniu surdos e ouvintes em uma mesma sala de aula. Esse curso é pioneiro, como eu disse, no mundo inteiro. E quem primeiro o avaliou fui eu. Eu tive orgulho de avaliar o primeiro curso que uniu surdos e ouvintes. A sua primeira graduação foi em 2010. Em 2010, eu lá estava avaliando esse curso. Essa modalidade que foi proposta, torno a dizer, colocou surdos e ouvintes falando em língua de sinais, porque a língua de sinais, a Libras, foi a língua de instrução, mas deixando que a língua portuguesa continuasse por todo o curso como disciplina obrigatória. Esse pleito de colocar surdos e ouvintes em língua de sinais foi um antigo pleito da comunidade surda.
após a graduação de todos, algumas fragilidades foram encontradas. Eu vou citá-las para vocês, mas torno a dizer, o evento do INE, sendo pioneiro, foi algo fantástico para o mundo surdo. Foi algo fantástico para o meu mundo, porque eu cresci não tendo esta oportunidade de conviver com ouvintes numa sala de aula. Conviver com surdos numa sala de aula. É muito bom viver sob essas duas culturas. São culturas fantásticas e que precisam ser privilegiadas. No Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, comemorou em grande estilo a formatura do curso superior bilíngue para surdos e ouvintes, a primeira da América Latina. É, Davi, um exemplo de uma educação inclusiva. Maravilha. Uma formatura que no primeiro olhar se parece como outra qualquer. Orgulho de pais, alunos e professores. Mas observando mais um pouco, é possível perceber os esforços para a realização de um sonho, que une, ultrapassa barreiras e quebra preconceitos. Muitos sinais que eu não sabia, aprendi muito. Então foi uma troca de palavras que os surdos não conheciam, eu explicava. Então foi uma experiência fantástica e única, ímpar mesmo. Nesse auditório aqui no Rio de Janeiro aconteceu a primeira formatura da faculdade bilíngue em Libras e Português para surdos e ouvintes, a primeira da América Latina. Uma conquista de muitos, um avanço para o país. Sinto uma grande satisfação por estar aqui e pertencer à primeira turma de pedagogos formados. Não poderia me sentir de outra forma, em detrimento de todo o conhecimento adquirido durante o curso. O objetivo desse curso é que o Instituto Nacional de Educação de Surdos possa prover a sociedade cada vez mais com um número maior de profissionais que dê conta de fazer o trabalho de inclusão, pensando nas especificidades da pessoa surda dentro de sala de aula, mas não em salas de aulas, não somente em situações em que a sala de aula só existem surdos, mas em salas de aula inclusivas, bilíngues, multiculturais. Não estamos mais falando de uma educação para alguns. Agora está se efetivando uma política onde se fala de uma educação para todos. O pioneirismo deste curso de pedagogia bilíngue no Brasil tem grande responsabilidade. Acredito na expansão do curso por todo o país, atraindo mais surdos para o ambiente universitário. Formandos, aplaudindo e jogando seus capelos para o alto. Bem, amigo, com a regulamentação da língua de sinais, o surdo teve a condição de perceber que o bilinguismo, a modalidade que hoje integra o surdo ao mundo ouvinte, é uma abordagem perfeitamente adequada para que duas culturas, como eu disse, convivam juntos. A primeira fragilidade desse curso que uniu surdos e ouvintes foi o número de estudantes ouvintes muito maior do que o número de estudantes surdos aprovados no vestibular. Foi uma distância grande, já que esse curso oferecia 60 vagas, 30 para surdos e 30 para ouvintes. No primeiro vestibular, nós tivemos 48 ouvintes aprovados e apenas 12 surdos aprovados. O que nós percebíamos é que nesse vestibular os ouvintes falavam muito bem a língua brasileira de sinais. E os surdos, infelizmente, não tiveram um bom desempenho na língua dos ouvintes. Então essa disparidade foi evidenciada. Além disso, o número de professores do curso, já que o curso era dado em língua brasileira de sinais, o número de professores fluentes na língua brasileira de sinais era muito pequeno. Eles tinham, o Instituto Nacional de Educação do Surdo tinha a condição de ter 19 professores e desses 19 professores, apenas 2 falavam na língua brasileira de sinais. Então, um número muito pequeno de professores falando na Libras, já que o curso era na língua de sinais. A língua de instrução era Libras.
Nenhum professor surdo participou dessa graduação. Então, num curso de graduação que une surdos e ouvintes, era necessário ter também um professor surdo. O professor surdo estimularia os demais surdos a seguir a carreira com a sua graduação completa. Outra coisa, com o problema dos professores, já que poucos falavam na língua brasileira de sinais, a dependência do intérprete, os professores dependiam muito do intérprete de Libras. E mais do que isso, essa dependência ampliou o nível de atuação do intérprete de Libras. A competência comunicativa do intérprete teve que ter mais uma competência. O intérprete de Libras passou a também responder pela competência pedagógica. E a competência pedagógica é do professor. Além disso, os coordenadores do curso, bem como os funcionários do curso, não tinham afluência na língua brasileira de sinais. Bem, o curso é voltado para a junção de surdos e ouvintes em sala de aula. A língua de instrução é a língua brasileira de sinais. Portanto, o aparato em torno desse curso deveria ter mais amplitude no que diz respeito à fluência da língua brasileira de sinais. Eu decidi, depois da avaliação de 2010, continuar avaliando o curso. 2011, 2012, 2013 e 2014 eu fiz um novo levantamento. Esse levantamento constatou algumas mudanças e eu gostaria de passar aqui para vocês. Uma grande conquista, o advento do professor surdo. 3 anos depois, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, no primeiro curso de graduação, juntando surdos e ouvintes, teve o advento do professor surdo. E esse professor surdo estimulou e muito mais os surdos a prosperarem em seus estudos. Na verdade, hoje nós já encontramos surdos em pós-graduações, surdos completando mestrado, surdos fazendo doutorado. É uma ampliação muito grande, principalmente favorável à abordagem bilíngue. A equidade entre os alunos surdos e ouvintes no vestibular agora já pode ser vislumbrada. Hoje, nós conseguimos ver aqui no vestibular de 2014, nós tivemos 32 ouvintes e 28 surdos. A equidade já está quase sendo alcançada. Em 2010 também, nós tínhamos 14 intérpretes terceirizados. Depois, com um concurso público específico, todos os intérpretes de Libras hoje são funcionários do Instituto Nacional de Educação de Surdos, são servidores do Instituto. Isso quer dizer mais identidade, mais respeito, mais vestir a camisa e a maioria desses intérpretes com nível superior completo. Funcionários e coordenadores agora estão fazendo o curso de Libras. Esse curso de Libras é proporcionado. Quem proporciona é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre o Instituto Nacional de Educação de Surdos. No momento que a educação no Brasil assume contornos ainda considerados ínfimos, o trabalho do Instituto Nacional de Educação de Surdos é fantástico. Embora tenhamos divisões dentro do Instituto,
a ideologia, a cultura do Instituto e sua performance diante dos resultados alcançados evidenciam claramente que o posicionamento hoje, outrora oralista e hoje bilinguista, o posicionamento está acertado, porque concebe que o curso deve pleitear também uma maior destreza escrita da língua portuguesa por parte do surdo. E o surdo hoje está escrevendo mais. Você está diante de um que está falando em bom português. Eu não tenho a dicção do William Bonner, você já sabe disso. Mas eu tenho certeza que estou me fazendo entender. Dessa forma, vamos acreditar que o mundo surdo tem muito a contribuir com o mundo ouvinte. Nós fazemos parte do mesmo país, do mesmo planeta. Somos culturas diferentes, mas talvez a nossa riqueza maior esteja realmente na nossa diferença. Minhas amigas e meus amigos, vamos conhecer um pouquinho desse Instituto Imperial? Esse instituto que em 2017 vai fazer 160 anos. Aqueles corredores imperiais têm histórias fascinantes. Vocês conhecerão um pouco do Instituto, um pouco sobre o cotidiano do primeiro curso de graduação que juntou surdos e ouvintes. Vocês vão perceber que cenário bonito aquele, naquele Instituto Imperial. Eu os convido a ver a brilhante obra que hoje está sendo feita naquele instituto. Sejam bem-vindos ao nosso mundo, o mundo da surdez, o mundo dos surdos, que também é o seu mundo. Sejam bem-vindos, venham comigo. Esse prédio imponente de estilo neoclássico, construído em 1915, é a sede do INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que fica em Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro. 600 alunos estudam aqui. O INES veio para cá em 1931, mas a história da educação de surdos no Brasil é bem mais antiga. Tudo começou no dia 26 de setembro de 1857. Com o apoio do imperador Dom Pedro II, o professor francês Edouard Rouet, que era surdo, fundou o Imperial Instituto de Surdos Mudos. Só em 1957 ele ganhou o nome atual, Instituto Nacional de Educação de Surdos. O INES recebe alunos a partir de 1 ano de idade. Aqui, eles estudam e são alfabetizados em português e na língua dos sinais. Nós temos uma faculdade também, temos alunos surdos e ouvintes, tá? E para a formação em pedagogia, já para formar professores para trabalhar com a inclusão. Esta é uma das salas de aula da Faculdade de Pedagogia do INES. Aqui, alunos surdos e ouvintes estudam juntos. 260 estudantes estão matriculados na faculdade. Nós, professores, procuramos viabilizar que o conteúdo seja não só um conteúdo escrito, mas também através do intérprete, interpretando Libras, e também das imagens, que a gente vai vivenciando e vai trocando as experiências. Os ouvintes que decidiram estudar no INES contam que a integração na turma é perfeita. É uma troca contínua e eu acho que sem essa troca não me interessaria fazer essa faculdade. Cíntia Ramos tem 19 anos de idade e estuda pedagogia no INES. Ela é surda e diz que a faculdade é uma prova de que todas as barreiras podem ser superadas. Alegres e batalhadores, assim são os alunos do INES. Para se despedir, eles deixam uma mensagem na linguagem dos sinais. No mundo, há diversidade, mas existe um lugar onde todos podem vencer. Amigos, eu disse a vocês que nós temos experiências similares na área tecnológica do Japão e na área pedagógica, de fato, em Portugal. Explicitei a Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Hoje, numa agenda positiva, a Universidade de Aveiro, a Escola Superior de Saúde, virá até o INES e participará de um intercâmbio
fantástico, a começar pelo Congresso Internacional do Instituto Brasileiro. Essa reunião também vai sofrer uma condição toda especial, um tratamento de dados estatísticos do mais alto quilate. Eu sou analista de planejamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É a maior instituição de pesquisa da América Latina. Esse tratamento de dados será exposto nesse intercâmbio entre o Instituto Nacional de Educação de Surdos e a Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. E mais, a agenda positiva é ampliada quando, em 2020, nós teremos 10 anos de avaliação do primeiro curso de graduação para surdos e ouvintes em língua de sinais. É uma boa notícia. Amigos, o ineditismo cobra seu preço. O preço é alto a pagar. Olhando para os lados, não há modelos a seguir. Então, o Brasil, por intermédio do INES, evidentemente caminha por oceanos nunca antes navegados. Então, sendo o primeiro país do mundo a regulamentar a língua de sinais, o Brasil, por intermédio do Instituto Nacional de Educação de Surdos, dá um hercúleo e gigantesco passo rumo à contemplação de duas culturas atuando juntos em prol de uma sociedade mais justa. Isso significa dizer que, dando essa condição igual para ouvintes e surdos, tendo o direito de posicionar de uma forma em que a cidadania é ativa, esse direito fará com que o progresso de toda a sociedade seja mais evidente. Essa apresentação resumida foi repassada no Congresso Mundial de Educação Inclusiva e Solidária. Lá, nesse congresso, eu tive a oportunidade, na Universidade de Lisboa, de mostrar para todo mundo a força da educação brasileira no que diz respeito à educação inclusiva e, principalmente, já que é específico, o problema da educação bilíngue no Brasil. No Congresso Mundial, eu fui recebido com muito carinho, porque estava apresentando de fato algo inédito. Lá nós discutimos que as diferenças, nós todos carregamos marcas pessoais inconfundíveis. E lá eu também tive acesso a uma expressão que me deixou por muito tempo refletindo. Eles disseram que a surdez é uma dádiva, eles disseram que esse caminhar do surdo, tendo um sentido a menos, também serve como exemplo para outras pessoas que carregam outros tipos de problema. Nessa conjuntura de conceber a surdez como uma dádiva, eu não pensei nisso. Nós discutimos o conceito de felicidade. Conceito de felicidade sob um prisma completamente diferente. Nós sempre temos uma ideia de que a felicidade é algo que nos espera no futuro. Na verdade, a felicidade é um estado de espírito. Você aceitando a surdez do jeito que ela é, ou qualquer outro problema, mas tendo um estado de espírito tal que garanta a você ser uma pessoa de sucesso, sendo feliz, obviamente, a vida se torna mais clara, mais agradável. E, nesse sentido, essa discussão no Congresso Mundial, falando sobre a dádiva da surdez, a alegria de carregar a marca pessoal inconfundível, meu Deus, são termos novos
que eu tive que me habituar, e aqui eu estou passando para vocês em primeira mão uma frase que ficou no final do Congresso: a certeza de que nós temos um mundo melhor a ser desbravado quando aceitamos as nossas diferenças. Você que tem algum problema para resolver, você que olha para o céu e pensa que o seu problema não tem solução, bem, faça isso. Eu posso. Você pode resolver o seu problema. Eu, lá no Congresso Mundial, estive diante de pessoas com problemas de ordem visual, problemas de ordem locomotora, problemas de ordem auditiva, problemas de ordem neurológica, e eu não vi nessas pessoas nenhum traço de tristeza. Algumas até mostrando que tinham a certeza de carregar uma marca pessoal que lhes garantia a certeza também de carregar uma missão de tocar pessoas que precisam ter a certeza de que o futuro só depende de você. Faça por onde, acenda a luz da sua vida, ilumine-se e seja a pessoa que você sempre quis ser. Fotos do Congresso Mundial de Educação Inclusiva e Solidária, ISEC 2015, Lisboa. Imagem do auditório repleto de pessoas do Congresso Mundial de Educação Inclusiva e Solidária, ISEC 2015, Lisboa. Imagem da apresentação de abertura do Congresso no auditório lotado. Imagem da apresentação de Armando Lembre, no segundo dia de evento. Imagem da plateia muito atenta durante a apresentação. A repercussão da palestra foi excelente. Imagem do comentário da Luzia Rodrigues, coordenadora do evento. Brasil, absolutamente representado pelo nosso amado Armando Lembre. Armando Lembre e Luzia Lima Rodrigues, coordenadora do Congresso Mundial, e também uma das feras da educação inclusiva mundial, abraçados no pátio do evento. Armando Lembre conversando no pátio do evento com Davi Rodrigues, uma das feras da educação inclusiva mundial e coordenador-geral do Congresso Mundial ISEC 2015, Lisboa. Armando, Davi Rodrigues e Sueli Fernandes, professora brasileira, abraçado na despedida do Congresso. Armando e 2 surdos brasileiros, que também se apresentaram no Congresso Mundial. Fernanda é professora de Libras da UFRJ. Na foto, os 2 estão com o seu livro, ouvindo o silêncio. Uma das locomotivas da educação especial portuguesa, Alcinda Almeida, agradecendo os livros recebidos do Armando. Mas não foi só trabalho. Armando e sua família passearam pela Europa. Foto de Armando e sua filha Vitória numa rua de Lisboa. Armando, sua esposa Glória e sua filha Vitória na praça principal de Lisboa. Os 3 reunidos e felizes no Parque das Nações, em Lisboa. A família reunida em frente à Torre Eiffel, em Paris. Armando, Glória e Vivi realizando um grande sonho no Louvre. Por fim, amigos, eu gostaria de dizer que a minha participação no Congresso de Acessibilidade é uma participação que me enche de orgulho, porque foi mais ou menos meio século que eu levei para começar a expor o meu modo de pensar em língua portuguesa. Eu gostaria muito de falar em língua brasileira de sinais, mas achava que vocês deveriam ter esse presente de ver um surdo falando em português e mostrando de alguma forma, indireta talvez, que tudo na vida tem um porquê. E esse porquê diz respeito à orquestração do que temos que viver como missão no planeta. Amigos, foi um prazer estar com vocês. Até uma outra oportunidade, com a bênção daquele que olha por todos nós.
Começar o programa hoje de uma forma muito especial e você aí de casa é nosso convidado. Você vai conhecer a história de superação do Armando Nembre. Ele tem uma doença rara, nasceu surdo, mas com habilidade para a leitura labial fora do comum. Por isso, aprendeu a falar e consegue se comunicar em 3 línguas. Armando é o primeiro surdo a fazer doutorado aqui no Brasil. Por onde ele passa, claro, espalha lições de vida que nós, do Hoje em Dia, dividimos com você. Reportagem da Mariana Moreno, preste atenção. Meu coração, não sei porquê. Sem ouvir, este homem é capaz de tocar e cantar. Quando te ver. Na falta da audição, mãos que ouvem. Ele põe a mão para sentir a vibração. Pra sentir a nota. Tá abraçado com ele para sentir a vibração. Você consegue então ele sabe. A música. É isso, eu ouço em preto e branco. Não é o colorido de vocês, mas eu ouço. Então, você reconhece a música só pela vibração? eu não conheço a música, porque se eu conhecesse, nasce pela vibração. Armando é surdo, nasceu com uma deformidade no aparelho auditivo. Ele não tem nem mesmo as orelhas. Com muito treino, vontade e disciplina, aprendeu a falar sem escutar. Desde pequeno, o Armando aprendeu a ler os lábios das pessoas para poder se comunicar, certo, Armando? É verdade. Então ele passa 5 minutos, 10 minutos, hoje ele ficou o dia inteiro com a gente e aprende também um pouco daquela pessoa, o jeito como a pessoa se comunica. A feição, quando não corresponde ao que está sendo dito, atrapalha o surdo, porque o surdo tem contexto facial junto com o verbal, já que ele está fazendo um esforço para ler lábios. Se você não entende a palavra, a mão aqui... Aí eu peço, por gentileza, repita o contexto. E se eu não entendo, a minha resposta ela é de muita responsabilidade. Eu falo para representar talvez muitos surdos. Então eu tenho que ter certeza. Olha, eu ainda não entendi. Vou colocar a mão no seu ombro. Você pode repetir. Aí a possibilidade de eu não entender diminui sensivelmente. Armando observa bem a maneira como os outros falam. Aos 52 anos, ele diz que passou a vida inteira reparando no semblante das pessoas, os gestos de cada um, e assim desenvolveu uma habilidade impressionante de conversar em silêncio. Tudo é exercício nessa vida. Você quer, você consegue. Mas tem uma coisa, desde pequeno eu sonhava literalmente que eu estava falando. Eu sonhava literalmente que eu estava ouvindo. Hoje eu tenho certeza que eu não tenho uma dicção para um telejornal, mas com certeza eu tenho uma dicção que me faz falar, ser feliz, porque o outro lado está me entendendo. O meu ensinamento para os meus filhos são 2. Os meus filhos foram sempre assim, conversar com eles, como amiga, né? Ensinando onde estava errado. Se fosse por ali, daria errado. Se fosse por outro lado, daria certo. Com que idade ele falou as primeiras palavrinhas? Como normal, como uma criança normal. Ele não fez nada. O Armando cresceu normalmente, como se fosse uma criança sem deficiência nenhuma. O piano, a senhora achou que ele fosse aprender? Com certeza. Porque, além de tudo, ele tinha uma avó que queria muito isso. Então, quem mais fez força para que os dois tocassem, e principalmente ele, foi a minha mãe, que queria ele tocando piano. Armando é o filho mais velho de Adir. Bem antes de engravidar e de imaginar que teria um filho sem audição, ela se tornou professora para surdos. Eu me formei em 55, ele nasceu em 60. Nunca teve defeito físico na família, nunca teve problema nenhum com criança nenhuma, da família toda, tanto. Então, quando ele nasceu, foi uma surpresa, né? Por quê? Como? Ninguém tinha explicação. A única coisa que eu acho que foi maravilhoso para os meus 2 filhos, e quando eles nasceram, eu amei muito eles. Um momento resumido, é meio que complicado
tentar, em língua portuguesa, resumir a importância da minha mãe na minha vida. Se eu não tivesse essa professora lá em casa, talvez hoje eu não estivesse aqui falando com você. Eles foram educados assim: o que você plantar, você vai colher. E eu criava eles para o mundo e não para mim, para que eles fossem felizes. Em vez do isolamento, inclusão, Armando colheu os frutos, ganhou as ruas, o mundo. E foi numa discoteca que conheceu a outra mulher que seguiria com ele para o resto da vida. Para dançar, Armando olhava os colegas e sentia a forte vibração dos sons em um ambiente fechado. Demorou, mas o jovem de 20 e poucos anos, garotão, venceu a moça e está com ela há 30 anos. O que te atraiu nele? A diferença. Justamente a diferença. Exatamente. Porque eu acho que eu sou assim meio que, eu não gosto muito do padrãozinho. É uma pessoa que luta, ele é uma pessoa que luta mesmo, ele corre atrás do que ele quer, né? É teimoso, e corre atrás do que quer, né? Quando pequena, a filha do casal não entendia a surdez do pai. Eu expliquei a ela pela campainha. Tá ouvindo a campainha tocar? Tá? Papai não. Toca. Papai não tá ouvindo. Normalmente eu esqueço. Muitas vezes eu até eu viro, falo pra lá, tô pensando, tô esquecendo que ele não ouve. Hoje, com 15 anos, Vitória define o pai assim. Qual a melhor qualidade dele? Ele sabe ouvir. É estranho falar isso, mas é. Pela vida dele, eu acho que ele aprendeu a ficar mais na dele e observar. Então acho que por isso, eu acho que ele dá conselhos muito assim, melhores que os outros. A maioria das pessoas que envolvem a minha vida tem um sentido da audição perfeito. Mas será que todo mundo sabe ouvir? Há uma diferença grande entre ter o sentido da audição perfeito e saber ouvir. Isso me deu uma linha de pensamento totalmente nova. Uau, eu preciso é saber ouvir. Eu não preciso mais me preocupar em ter a audição. Logo em seguida fui dar aula para cegos. Eu descobri que o importante não é ter o sentido da visão perfeita, é saber enxergar. Foi durante a gestação de Vitória que Armando descobriu exatamente o que ele tinha: a síndrome de Golden Heart, um problema genético muito raro que causa alteração na face, na audição e também na coluna vertebral. No caso da Golden Heart, é um defeito durante a gestação, o desenvolvimento do feto, em que há, no que concerne ao ouvido, na maioria das vezes, o não aparecimento ou um aparecimento deformado da orelha, seja do pavilhão auditivo, seja do canal auditivo, seja mais raramente de porções internas do ouvido. Isso pode acontecer de um lado só, e aí a pessoa teria a audição normal do outro lado, ou pode acometer os dois ouvidos, trazendo uma diminuição auditiva de vários níveis. No caso do Armando, que é mais O caso do senhor Armando é, de certa forma, excepcional, porque tudo indica que ele não tem audição nenhuma, ou quase nenhuma. E desenvolver a linguagem na qualidade que ele desenvolveu, uma fala como a que ele tem, é realmente impressionante, tendo tão pouca audição. A limitação física já foi motivo de olhares preconceituosos. Contra a discriminação, uma arma poderosíssima, a inteligência. Armando tem vontade de aprender, conhecer. Ele consegue se comunicar em Libras, a língua brasileira de sinais, fala muito bem o português e consegue ler em inglês e espanhol. How was your day today? I have a nice day. A professora do mestrado fala com orgulho do primeiro aluno surdo que ela já deu aula. Foi nesse processo de seleção que Armando foi selecionado, né? Pela qualidade do trabalho dele, não pelo fato de ser surdo ou ouvinte. Na verdade, a gente tem que apostar naquilo que é a facilidade, né? Acho que é muito fácil trabalhar com Armando porque Armando fala língua de sinais,
português, dentre outras línguas. Então, se a gente trabalhar naquilo que o sujeito pode, né, as limitações vão ficando menos limitantes. Agora, é óbvio que você tem que se adaptar. Se você é um professor que não fala língua de sinais, que é o meu caso, eu tenho que me adaptar para que a maior comunicação seja possível, né, com ele, né? Eu tenho que usar o quadro, eu não posso me virar e falar virada, eu tenho que falar mais devagar, gesticular menos, usar cabelo preso. Exigente e linha dura, Ângela sempre desafiou o aluno especial a ir além. Juntos escreveram um livro. Ouvindo o Silêncio já está na 3ª edição. Por muitos bons anos, procurei um jeito novo de andar por um velho e conhecido caminho. Com vontade, muita energia, quem começou o processo foi ela. Foi com Ângela Carranco, professora Ângela Carranco. Ela é muito importante na minha vida. Tenho muito amor por ela. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a educação é a porta de entrada. Depois de concluir 2 mestrados, o Armando foi convidado a fazer o doutorado na UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das mais importantes e concorridas do país. Mas para ser selecionado não foi fácil. Ele passou por análise de currículo, entrevistas e provas, inclusive em inglês. Ficou em 1º lugar e, se tudo der certo, daqui 2 anos, conclui mais uma etapa importante da sua vida. Eu devia dizer que ele foi um enorme desafio, mas não. O Armando, ele não escuta, mas ele ouve muito bem. Ele tem orelhas enormes para o mundo. Então ele recebe muito o mundo e devolve muito, porque ele fala bem, ele lê muito bem. Nem mestre, nem aluno. Lado a lado caminham 2 novos amigos. Parceria que começou na sala de aula e ultrapassou as fronteiras da universidade. Perda de meu pai fez com que eu ficasse um pouco mais contemplativo. Ele percebeu, ao me abraçar, disse o seguinte, este professor ao meu lado disse o seguinte, então além de ser seu professor, eu vou ter que ser seu pai. Me emocionou muito. Eu me senti em casa, como estou em casa agora, estando ao lado desse meu amigo, que também, por coincidência, é meu professor. É muito fácil você convidar o Armando para ficar junto de você, porque o Armando te dá, nas suas buscas, mais do que você pode dar a ele. Ele é sempre muito agradecido, mas eu é que deveria ser agradecido ao que ele me dá nas suas reflexões silenciosas. Ele grita muito alto no seu silêncio, ele é muito interessante. Formado em engenharia e matemática, o professor com jeito de pai e poeta por gosto, tem Armando como exemplo e inspiração. Ele é uma prova espetacular de que o mundo se dá para você, né? Que se você tiver só as mãos, com as mãos você entende o mundo. Você olhando e conversando e interagindo com o Armando, você entende as formigas, você entende as nuvens, você vai entendendo várias coisas que não são faladas. Em quase 10 anos de estudo até aqui, Armando somou conhecimento, melhorou a fala e hoje é convidado a dar palestras por todo o Brasil. Hoje eu acordo, faço questão de olhar no espelho. Ele é um mensageiro para o surdo. É isso que eu acho. Ele veio com essa mensagem, transmitir tudo que ele aprender para o surdo ser mais feliz. Sorriso fácil, sensibilidade, bom humor. Quando eu que conheço, me pego conversando com ele. Mas eu tenho certeza que ele riu mais quando eu disse a ele que o melhor modo de sentir a vibração é aqui. Mas imagina eu andando na rua, chovendo, e ele com esse negócio. Não dá certo. Essa parceria, bom humor, família, é bom, ajuda? Muito. O que você pode falar do seu primo? Eu sou suspeito. Além de amar muito essa figura, eu acho que o que ele tem de superação me deu força para poder caminhar com ele. Verdade. O alto astral de Armando é contagiante. Talvez essa seja uma das características mais marcantes. Quando o barulho do silêncio incomoda, ele preenche o vazio com a companhia dos amigos. O amor da família. O silêncio incomoda? O silêncio às vezes atrapalha. Por exemplo, ao ouvir a voz da minha mãe,
Que coisa boa ouvir a voz da mãe. Eu não ouço a voz da minha mãe. Nunca ouviu? Eu não ouço a voz da minha filha. Eu não ouço a voz da minha esposa. Eu posso escolher caminhar apagando a luz ou caminhar com a luz acesa. Mesmo sem escutar, Armando é o maior conselheiro da filha. O grande companheiro de Glória, da esposa. Um dos alunos mais interessados da universidade. Pode não ser um exímio pianista, como o foi Beethoven, mas sem ouvir uma nota qualquer, mostrou que emocionar é tocar o coração. Eu não sei o que eu toco, mas ao olhar para os olhos de quem ouve, eu sei se eu fui bem ou mal. É a emoção para o público, para quem escuta. Talvez o presente que eu tenho ao tocar é olhar para o público satisfeito com o que eu toquei. A vida dele, para mim, é algo maravilhoso. E eu fiz parte dessa orquestra. Eu acho que tudo foi muito orquestrado por Deus. A minha base é essa. Foi tudo orquestrado, ele foi um escolhido para defender a causa do surdo. Às vezes quando você se sente mal, quando eu me sinto mal, eu olho para tudo que ele fez. Eu posso fazer também. Eu entendi que tudo é possível nessa vida. Mãe, é preciso amar o ser humano. O aplauso para surdo é assim. Todos balançam as mãos no ar, com os braços para cima. Armando, pra você, cara, pra você, é isso que você merece. Olha, eu tô com o livro do Armando, da professora Ângela, tá aqui. É difícil a gente falar qualquer coisa agora, porque ele já disse tudo, a família já disse tudo, algumas coisas importantes. Primeiro, Deus sabe o que faz, essa mãe se formou numa especialidade que permitiu a ela ajudar o filho a se desenvolver 5 anos antes do nascimento dele. A filha que diz que o pai, a grande qualidade do pai é saber ouvir, e ele deixou isso muito claro, e as pessoas que convivem com ele também. Ele sabe ouvir mesmo sem a capacidade de escutar. Armando, eu sou seu fã, aprendi demais com você aqui. Ele resumiu muito bem, né? Assim, você quer, você consegue, né? Que frase que ele falou. E uma coisa para mim que ficou marcada é essa mãe, porque ela transformou talvez uma pequena deficiência em uma grande eficiência, transformou isso tudo em amor. E felizes são todas essas pessoas que convivem com ele, a filha, a esposa, a mãe, todos os professores. A felicidade que ele irradia. A gente vê aqui, muitas vezes fala de mãe que não é bacana com o filho, de violência, de uma série de coisas, que mães que usam de outras coisas com filhos. Essa mulher, para mim, é um exemplo verdadeiro de mãe. Que a gente vê tanta violência, tanta coisa ruim. É mãe que acho que um pequeno problema transforma num grande problema. Para mim, ficou marcado por essa mãe também, que soube transformar tudo isso em amor. Assim, se eu fosse resumir alguma coisa para essa pessoa, Armando, você fala para as pessoas olharem, eu vou olhar para você e vou te falar, você é um amor, entendeu? Obrigado pela matéria incrível. Emocionou todos nós. Armando Nembre, armandonembre@hcte.ufrj.br, nembriogênesis@gmail.com. Olá, bom, quero agradecer por ter ficado com a gente assim até o final, ter assistido tudo. Eu espero que esse conteúdo seja realmente importante para você, traga alguma mudança, alguma transformação, que essa é a nossa maior vontade, o nosso maior objetivo, que vocês consigam construir uma vida plena, que consigam ter a sua autonomia e consigam viver em sociedade da forma como vocês sempre sonharam, alcançando seus objetivos. Chegamos ao final de mais uma apresentação. Eu fico muito feliz que o congresso está sendo um sucesso, o pessoal está gostando bastante das palestras. Peço que você deixe, mais uma vez, que deixe aqui o seu comentário, que curta, que compartilhe, porque algumas palestras a gente vai reprisar, a gente vai deixar por 24 horas disponível para vocês. Então, se você tem um colega, tem alguém que você acha que vale a pena encaminhar, manda para ele o link que ele vai poder assistir. E mais uma vez eu quero falar para vocês do certificado. Vocês podem emitir o certificado, aqui embaixo do vídeo tem o link, basta clicar, você vai preencher o formulário necessário, efetuar o pagamento de uma taxa e você pode emitir o seu certificado digital, seja ele da palestra específica ou do congresso como um todo. Claro que para emitir o certificado do congresso como um todo, vocês terão que ter uma determinada participação. E aí ele só vai ser liberado ao final do evento.
ok? Espero que todo mundo tenha gostado e vamos à próxima palestra. Tchau, tchau.